Olá, tudo bem? Quero continuar nesse momento o vídeo que eu iniciei falando sobre chamado, né? E ali eu fiz alguns apontamentos que te indicam qual é o seu chamado ou a intensidade do chamado de Deus na sua vida, né? Eu quero dar continuidade nesse momento sobre como identificar exatamente o que Deus te chamou para fazer e como a gente costuma dizer, né, o que você carrega, né? O que você carrega não só em termos de de dons espirituais, mas o que você carrega no teu histórico de vida, tá? Na tua genealogia, o que você carrega em termos de até mesmo qual foi a tua formação, né? Se tu tem alguma formação, um estudo, né? De forma acadêmica, digamos assim, uma formação acadêmica. Nada é por acaso. Tudo isso vai indicar, tá? Para quem ainda não sabe, né? Qual é o chamado de Deus para tua vida, certo? Então, por exemplo, se a gente conhece alguém, tá? Essa pessoa, ela, ela gosta muito de oração, gosta muito de passar tempo com Deus, de ler a Bíblia, ela tem, eu vou ser um pouco mais específico, ela tem de certa forma um, uma tendência, uma, como se fosse um imã, uma atração pelas coisas espirituais, tá? Muitas vezes a pessoa não vai parar numa igreja propriamente dito. Às vezes a pessoa ela vai parar até numa religião de matriz afro, ela vai parar num espiritismo kardecista. É uma forma de que ela está buscando entender, encontrar Deus nesses lugares, certo? Às vezes em casa mesmo, às vezes se matricula num curso de filosofia, por exemplo, né? Vai fazer filosofia na faculdade. Por quê? Porque isso é uma forma de conexão, entende? Mesmo dentro, mesmo que não deixa de ser uma forma de procurar um Deus, mesmo aqueles que pensam que o Deus não é o Deus que está fora, mas é o Deus que está dentro da mente deles. E estudando filosofia, eles vão, eles vão entender as coisas. E eu não considero nada disso anormal. Eu considero isso normal, porque isso já aponta que a pessoa ela está procurando preencher o vazio que está dentro dela, certo? Então vamos dizer assim que essa pessoa ela vai passar tempo de oração, como eu falei no início do vídeo, e ela fica ali aquietada na presença de Deus, né? Tem um amigo apóstolo que ele chama isso de jejum do silêncio, né? Eu acho interessante esse nome, né? Jejum do silêncio, e ela fica separado ali em silêncio. Já me ensinaram a fazer isso lá atrás, né? Me deram um conselho, assim, um dos primeiros conselhos que me deram em termos de espiritualidade para desenvolver o meu chamado, né? Meu chamado pastoral na época, né? Foi isso. Olha, quando tu acorda de manhã, Rodrigo, vai e, e fica na presença de Deus ali, sem dizer uma palavra, né? Acorda, faz tua higiene, aí depois fica aquietado na presença de Deus, no silêncio. No silêncio, fica ali uns 40 minutos, uma hora, sem dizer uma palavra, todos os dias. E tu vai sentir um crescimento espiritual, uma evolução espiritual.
E realmente eu fiz isso durante um tempo, depois eu fiz isso à noite, né, no início da madrugada, ali meia-noite começava, ficava uns 40 minutos todos os dias, aquietado, na presença de Deus, tranquilo assim, sabe? Não ficava nem de joelho, nada, às vezes ficava sentado na cama, às vezes sentado no sofá, fazendo isso, né? E eu pude perceber, principalmente os dons proféticos, né, de visuais, ou visões interiores, ou audíveis, de ouvir a voz de Deus, ou de um, uma ciência maior na compreensão da palavra de Deus, aconteceram, eu tenho certeza, algumas libertações também, algumas libertações de medicamentos que eu tomava naquela época, e de enfermidades aconteceram durante esse período. Não nos primeiros dias, mas durante esse período. E depois eu vim a descobrir que essa é uma prática, até mesmo independente de conhecer ou não a Deus, mas é uma prática de grandes empresários, grandes empreendedores chegavam a ficar dias também aquietados, precisavam tomar uma decisão importante que envolvia milhões de reais, milhões de dólares, ficavam aquietados na presença de Deus ou no homem interior, para ouvir o homem interior. Tu já deve ter visto alguns vídeos ou lido alguns livros de homens assim, de médicos, de, de, de coachings, né? Porque a nossa natureza carnal, tá? Ela é um impeditivo. Aquilo que está dentro de nós é sempre maior, mais expansivo e mais traz uma revelação muito mais relevante, pontual para as coisas da vida, do universo todo e da espiritualidade também, sabe? Do que aquilo que os nossos olhos veem, né? Aí fora as nossas percepções apenas externas, tá certo? E isso que eu estou falando de pessoas que eu não sei se eles têm Deus, se eles estavam buscando a Deus, se eles são apenas, se eles são, né, conhecem Jesus, conhecem a Bíblia, não sei. Eu sei que muitos, a prática é a mesma, entende? Então, pessoas que têm esse anseio por uma conexão com o divino, com as coisas santas, com as coisas do céu, com o mundo espiritual, com o mundo sobrenatural, isso fala muito do chamado deles. Por exemplo, partindo do ponto de vista cristão, que é o meu ponto de vista, né? Eu sou hoje profeta, né? Eu sou hoje apóstolo profeta, né? É a forma com que eu funciono hoje. Alguns ainda me chamam de pastor, porque durante muito tempo eu fui pastor da vida deles, tá certo? Mas é muito importante dizer que isso foi um processo de entendimento daquilo que eu carregava, daquilo que já estava dentro de mim. Então, por exemplo, como apóstolo, né, nesses momentos, apóstolo é uma pessoa que traz os fundamentos, não é nada demais, gente, não é comparar com os apóstolos de Jesus, nada disso, é a função que ele exerce na igreja de Jesus, né, com os crentes, vamos dizer assim, né? Ele tem filhos espirituais, ele é mentor espiritual, e muitas vezes até de saúde, né? Inteligência emocional.
E principalmente é uma pessoa que traz os fundamentos, traz a base de algo, né? Traz a base da palavra para o momento, para que, pelo menos naquela determinada igreja, né, de Jesus, as outras pessoas consigam, as pessoas que Deus trouxe para essa igreja, elas consigam se apoiar e construir, edificar em cima daquele fundamento que Deus deu. E Deus usa uma pessoa que tem corpo, né? Anjo não tem corpo, né? Tem corpo espiritual apenas. Então Deus vai usar uma pessoa, um filho dele, certo? Por isso que Deus deu dons aos homens, dons de apóstolo, dom de profeta, dom de pastor, dom de mestre, né? Às vezes pode ter 2 ou 3 também, né? Eu consigo me mover também como mestre, para mentorear, para ensinar, para dar cursos, para treinar pessoas no ministério. Tem que saber ensinar, né? Mas aí eu comecei a pensar, para que esse vídeo não fique muito longo, eu comecei a pensar da minha vida em si, né? Quando fazia, por exemplo, as reuniões de escola, eu chamava o pessoal todo para minha casa, né? Lá desde o primeiro grau, a gente fazia os trabalhos lá em casa, estudava lá em casa, né? Aí durante um tempo, né, eu inventei lá de fazer curso de violão, porque eu tinha o sonho de ter uma banda de música, né? Aí consegui mobilizar, né? Sempre tive um espírito de liderança, veja bem, um espírito de liderança, então mobilizava pessoas para aprender a tocar um instrumento, para compor essa banda, juntamente comigo. Aprendia junto, já fazia a banda junto. E a minha vida toda foi assim, influenciando pessoas, né? O meu começo também não foi em religiões, aliás, foi em religiões de matriz espiritual, espírita e espiritualista, não foi em religião cristã. Né? Cristã que eu digo, né, como filho de Deus, buscando o reino de Deus, o Deus da Bíblia, né? Não foi. Mas o meu anseio por conhecer a espiritualidade, o sobrenatural, por conhecer a Deus, que eu não conhecia só de ouvir falar. Então, e o meu chamado, a minha missão de vida na Terra, tudo, e obter conhecimento sobre o universo todo, sobre o mundo espiritual e principalmente sobre eu mesmo. Então, tudo isso me levou a buscar em muitos lugares. Então, isso tudo que eu estou contando, né, resumidamente, óbvio, né, isso aí é uma conversa que dá, numa mentoria é uma conversa de, às vezes, 2 dias de 1h30, só sobre isso, né? E ainda teria, por exemplo, a parte financeira. Por quê? Porque se Deus ele tem um chamado para alguém, né, Deus ele vai suprir financeiramente exatamente o que aquela pessoa precisa para poder trabalhar. Porque o chamado de Deus também não deixa de ser um trabalho de Deus na terra, para que aquela pessoa com aquelas características, com aqueles dons naturais e espirituais, ele venha funcionar. Então, sem finanças a gente não faz nada, não é verdade? Sem finanças tu não consegue colocar comida na mesa dos teus filhos, tu não consegue, né? Se você é homem, está assistindo esse vídeo, e é casado, você sabe, né? Mulher faz unha, faz cabelo, faz, né? Se você é um homem que realmente, né, segundo a Bíblia ensina que nós devemos ser, né, alfa, é você que vai até ter prazer em poder bancar tudo isso, e acho que deve, acho que esse é o dever do homem. Mas se o cara é liso a vida inteira, né, não, mas eu tenho um chamado de Deus,
Eu quero deixar claro, tá, gente, que esses vídeos aqui não tá para depreciar e não é inspirado em ninguém. É apenas inspirado em coisas que a gente vê por aí acontecer em muitos anos, mais de 2 décadas, tá, em igrejas. Eu já morei em igreja 2 anos, já já fui obreiro durante muito tempo e já estou no ministério desde 2005, praticamente em tempo integral, 24 horas por dia. Então eu sei do que eu estou falando, sabe? Então, às vezes a pessoa ela diz assim: ah, para esse vídeo não ficar muito longo, depois a gente pode continuar. Mas às vezes a pessoa ela diz assim: poxa, Deus me chamou para o ministério. Então ele vai lá, larga a faculdade, larga o trabalho, larga toda a fonte de renda que ele tem e ele não tem nem a convicção, ele decidiu ficar no ministério. Mas na verdade ele não tem condição, por exemplo, de pagar uma passagem nem de ônibus, muito menos de avião para ir a um determinado lugar, se conectar com outros ministros, fazer uma escola, entende? Nada, ele apenas fica ali, achando que lendo a Bíblia e orando, Deus vai fazer todo o resto. E não é assim, sabe? Então o que que acontece? Depois ele decide casar com uma mulher de Deus. Só que a mulher, tu vai ver, ela já tem 2 faculdades, né? Quer fazer um doutorado, né? E o cara não consegue, o cara tá lá, tá liso, né? Então, o que que acontece com isso? Na verdade, ele não entrou no chamado que Deus tem para ele, de fato. Porque se ele entrasse no chamado que Deus tem para ele, aquele que chama respalda. Né? Todos os que Deus chamou na Bíblia, Deus respaldou em todas as áreas, em toda, na área afetiva, né? A pessoa certa, o casamento com a pessoa certa, enfim, conectou com pessoas certas também. Não que a gente seja ausente de problemas, a gente tem problemas, tem que suprir necessidades, isso aí, né? Mas Deus ele supre também a vida financeira e faz a prosperidade, ela está correlacionada ao chamado, ou melhor, a prosperidade financeira, ela está correlacionada a como a pessoa entendeu e está aplicando com excelência o que Deus chamou ela para fazer, sabe? Então, se a pessoa é uma pessoa excelente naquilo, sabe qual é o chamado, sabe aquilo que ela carrega e se esforça para ser excelente a ponto de influenciar outras pessoas, quer dizer, o teu chamado já não é mais só sobre ti, mas tu já expandiu isso para outros beberem da tua fonte, também crescerem, quer dizer, é tão excelente que outros se tornaram excelentes. Então, esse é um nível em que Deus ele vai prosperar muito financeiramente, porque Deus não tem problema com isso, e vai saber que o dinheiro tu vai aplicar da maneira correta, e também não vai ser um Deus na tua vida, não vai te desviar da presença dele. Pessoas começam a naufragar financeiramente, elas começam muito bem, mas começam a naufragar financeiramente porque começa a entrar dinheiro, o cara ele não sabe administrar, ele perde, Deus vai perdendo espaços, ele começa muito bem com Deus também, com o chamado dele, desenvolvendo na igreja que Deus plantou ele, e de repente ele vai entrando num nível, sabe, de desonra com Deus mesmo, com aquilo que Deus, com as portas que Deus abriu para ele, né? E ele vai desvirtuando, ele vai ficando perdido, ele vai saindo do chamado que Deus tem para a vida dele, sabe? Então, novamente, né, esses vídeos, eles são vídeos muito mais de reflexão do que propriamente de ensino, né, de despertamento e de reflexão. Se a pessoa está fora do chamado, eu procuro me colocar no lugar, sabe? Eu assisto um vídeo desses, me desperta, me faz refletir.
e me faz voltar de novo para o caminho. Peraí, eu estou indo para o caminho errado, porque tudo está indo ladeira abaixo, sabe? Então eu tenho que voltar. A Bíblia fala isso. Lembra-te de onde tu caíste. Te arrepende e volta. Volta à prática das primeiras obras. Tá bom, gente? Mais um vídeo aí. Que Deus abençoe e que, se o que eu falei aqui fez sentido para você, que você possa refletir sobre tudo isso, tá bom? A paz de Jesus seja contigo, que Deus te abençoe. Em breve, nós vamos começar a fazer ao vivo aqui no YouTube também, e vamos deixar avisado aqui, tá bom? Um abraço.